Olá, pessoal. Meu nome é Adão, eu faço parte do corpo de contadores da empresa Contap, empresa de contabilidade pública que presta serviço de assessoria contábil para o município de Jaguarari. Devido à pandemia do coronavírus, a audiência pública do segundo quadrimestre de 2020 ainda será apresentada via plataforma digital e iremos iniciar nesse momento. Só um momentinho. Pois bem, é a audiência pública que tem o intuito de apresentar a avaliação dos cumprimentos das metas fiscais até o segundo quadrimestre de 2020. Essa obrigatoriedade está prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E vamos abordar os seguintes tópicos. Receita e despesa, receita corrente líquida, a despesa com pessoal, o 12º, despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação, o resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Como disse anteriormente, essa obrigatoriedade está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, e lá está descrito que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Então, iniciando aqui falando sobre a despesa. A execução da despesa do município de Jaguarari até o segundo quadrimestre de 2020. Então, foi projetado para o segundo quadrimestre, foi projetado para o exercício de 2020, despesas totais de 97 milhões e foi realizada até o segundo quadrimestre de 2020 despesas no seu total, seu montante de 60.849.926,04 reais. Dessas despesas totais, o total de despesa corrente projetado foi R$ 81.533.805,39 reais e foi realizado até o segundo quadrimestre de 2020 despesas correntes no montante de R$ 53.397.095,21 reais. Além disso, foi projetado também despesas de capital no montante de R$ 15.416.149,61 reais e realizado despesa de capital no montante de R$ 7.452.830,83 reais. Houve também a previsão a fixação da despesa da reserva de contingência no montante de 50 mil e nada foi realizado até o segundo quadrimestre. Agora, falando sobre as receitas, na execução da receita, nós podemos apresentar aqui que foi projetado para o exercício receitas totais de 97 milhões e foi realizado até o segundo quadrimestre um total de receita de R$ 57.062.138,92. Desse total de receitas, houve receitas correntes projetadas no montante de R$ 92.146.000 e realizadas até o segundo quadrimestre receitas correntes no montante de R$ 56.969.948,44 reais. Além disso, foi também previsto para o exercício de 2019 um montante de receita de capital no valor de R$ 4.854.000 e foi realizado até o segundo quadrimestre receita de capital no montante de R$ 92.190,48. Nesse momento, a gente dá uma ênfase nas principais receitas, do município. Então, podemos observar a representatividade da receita do FPM para o município de Jaguarari, onde foi realizado até o segundo quadrimestre de 2020 um montante de R$ 13.329.134,99 reais, que representa 23,36% de toda a receita corrente que foi prevista para o exercício, ou melhor, de toda a receita que foi prevista dessas receitas principais. No caso, são as receitas correntes,
por se tratar daquelas que mantêm o município, né, no seu dia a dia. Então, além do FPM, podemos observar o impacto também da receita do Fundeb, que ela tem uma representatividade muito grande, que foi realizada até o segundo quadrimestre de 2020, um montante de R$ 11.804.272,29, que representa 20,69% de toda a receita total, né, das receitas principais, que de fato são as receitas correntes do município. Então, vamos falar agora sobre a receita corrente líquida, que é um importante indicador para o governo, pois dispõe a cada exercício fazer frente às despesas, né, do município. Ela é formada pelo somatório da receita orçamentária corrente e subtraída pelas receitas redutoras para a formação do Fundeb. Então, a receita corrente líquida, ela é calculada do mês em referência, estamos falando do segundo quadrimestre de 2020, então do mês de agosto de 2020, e dos 11 anteriores ao mês de agosto. Então, isso se inicia em setembro de 2019, o cálculo, até agosto de 2020. Por esse motivo, temos lá o ano, né, 19/20, né, 2019/2020. Então, a receita corrente líquida, ela se comportou no segundo quadrimestre de 2020 no montante de R$ 101.221.582,52. Adiante, vamos falar sobre a despesa com pessoal, já que ela tem como base para o cálculo a receita corrente líquida, que foi o que apresentamos anteriormente. Então, a despesa com pessoal, ela está prevista lá no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E lá está descrito que o município não poderá exceder 60% da receita corrente líquida, a ser discriminada em cada período de apuração. Então, o Poder Executivo ele não pode ultrapassar 54% e o Legislativo não pode ultrapassar 6%. Então, vamos para a planilha de cálculo do índice de pessoal. Então, no período 2019/2020, a receita corrente líquida ela se comportou no montante de R$ 101.221.582,52 e foram pagas despesas com pessoal até o segundo quadrimestre, né, de 2020, o montante de R$ 45.203.083,56, que corresponde a 44,66% da receita corrente líquida. Portanto, está dentro do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Adiante, vamos falar sobre o duodécimo. O duodécimo está lá previsto na Constituição Federal, no artigo 29A, onde o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativo, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais. Então, está lá no inciso 1 do artigo 29A, que ele não pode ultrapassar 7% para os municípios com população de até 100 mil habitantes. Então, o repasse do duodécimo, ele é calculado de acordo com a arrecadação de 2019, que extraímos essas informações, inclusive, diretamente do site do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Então, a arrecadação em 2019 foi na monta de R$ 45.545.422,66. O repasse anual para 2020 foi calculado no montante de R$ 3.188.179,59 e já foi repassado até o segundo quadrimestre, montante de R$ 12.125.453,07, que corresponde a 66,66% do repasse que foi estipulado para o exercício de 2020, né? A cota que já foi estabelecida para o município pelo Tribunal de Contas.
Vamos falar agora sobre a despesa com saúde. A despesa com saúde, lá os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gasto na saúde. Então, temos a Lei Complementar 141, lá no artigo 7º, que diz que os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações de serviço público de saúde no mínimo 15% da arrecadação própria. Então, aqui é a planilha de aplicabilidade, né, que foi aplicada à saúde. Então, foi arrecadada até o segundo quadrimestre com recursos, arrecadação própria, né, do município, o montante de R$ 32.764.858,68. A aplicação mínima, ou seja, os 15% em cima desse montante, corresponde a R$ 4.914.728,80. Porém, foi aplicada até o segundo quadrimestre o montante de R$ 7.474.161,76, que corresponde a 22,81% da arrecadação. Significa dizer que o município vem cumprindo com uma folga, com uma grande folga, o índice da saúde, onde o mínimo é 15%, está aplicando 22,81%. A despesa com Fundeb. Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Esse fundo foi criado para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento de uma nova distribuição dos investimentos na educação. A lei que ampara o Fundeb é a Lei 11.494/2007. Ela é norteada pelo princípio da anualidade. E lá, no artigo 22, está descrito, lá nessa lei do Fundeb, né, 11.494, lá está descrito que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Então, a despesa com Fundeb. A arrecadação até o segundo quadrimestre de 2020 ela foi no montante de R$ 11.804.272,29. A aplicação mínima do Fundeb seria no montante de R$ 7.082.563,37. Porém, o município aplicou até o segundo quadrimestre um montante de R$ 7.824.077,20, que corresponde a 66,28% de toda a receita arrecadada até o segundo quadrimestre. Então, vamos para a despesa com educação. Agora, é o MDE, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino. No caso do município, os municípios possuem um grande desafio todos os anos, pois precisa gastar com responsabilidade no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e outras receitas constitucionais e legais que chegam para o município, né? Então, é a preocupação de boa parte dos municípios, os municípios da Bahia, inclusive. É o cumprimento deste índice, que está lá previsto na Constituição Federal, no artigo 212, onde lá diz que a União aplicará anualmente nunca menos que 18% e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da arrecadação resultante de impostos compreendidas a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a seguir temos aqui a planilha de aplicação da despesa com a educação, o MDE. Então, o total arrecadado até o segundo quadrimestre foi no montante de R$ 39.122.179,81. A aplicação mínima para cumprimento do artigo 22 da Constituição Federal, que é a aplicabilidade dos 25%. Então, a aplicação mínima seria no montante de R$ 14.547.287,97. Porém, foi aplicado até o segundo quadrimestre um montante de R$ 13.908.856,82, que corresponde a 23,90% de toda a arrecadação do município até o segundo quadrimestre, né? Arrecadação de recursos próprios. Então, nesse momento, o município não vem cumprindo com o índice da Constituição, mas só que tem até o final do exercício para o cumprimento desse limite.
Inclusive, nesse momento é importante salientar que estamos vivendo um momento de pandemia, onde, por conta do coronavírus, onde não está tendo aula, os alunos não estão indo até a escola, né? Então, isso tudo influencia diretamente na aplicabilidade deste limite constitucional, né? Mas o município já vem com medidas para estar aplicando este índice. Só para a gente ter como exemplo, a despesa com transporte escolar, por exemplo, é uma despesa que ela só ocorre se estiver ocorrendo aula, né, em sala de aula. Então, de certa forma, diminuiu de fato os gastos relacionados às aulas com os alunos, né, dentro de sala de aula. Enfim, a administração está tomando as medidas cabíveis para estar cumprindo até o final do exercício. Então, vamos para o resultado primário. O resultado primário é definido pela diferença entre as receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as despesas e receita com juros. Caso essa diferença seja positiva, nós teremos um superávit primário, e caso seja negativa, teremos um déficit primário. Então, eu vou trazer para a nossa apresentação aqui de uma forma mais sintética, né? Vou falar sobre os totais da receita para a gente poder ter uma discussão melhor sobre o assunto. Então, as receitas fiscais do município, eles totalizaram até o segundo quadrimestre de 2020 um montante de R$ 56.203.487,77. Certo? As despesas fiscais até o segundo quadrimestre totalizaram R$ 60.027.674,03. Então, o resultado primário foi um resultado deficitário, num montante de menos R$ 3.825.186,26. O fato do resultado ter sido negativo retrata a questão do município ter iniciado o exercício com um saldo em conta bancária que deu suporte a essa movimentação de despesas durante o exercício. Então, só para deixar claro, a gente tem que apresentar os números reais, mas também explicar por que esse dispositivo ele trouxe um déficit nesse momento, certo? Então, adiante, vamos falar agora sobre as dívidas. A dívida consolidada está lá no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operação de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, nesse momento, vamos demonstrar o cálculo da dívida consolidada líquida. É um comparativo entre a dívida consolidada no final do exercício anterior, sendo comparado com o segundo quadrimestre agora do exercício corrente, que é o intuito, né, da apresentação do segundo quadrimestre. Então, é apresentar como até o segundo quadrimestre essa dívida vem se comportando. Então, a dívida consolidada bruta, em 31/12/2019, ela representou o montante de R$ 21.160.496,74. Para a gente chegar até a dívida consolidada líquida, nós temos que diminuir o saldo em bancos, certo? Que no caso, em 31/12/2019, o saldo em bancos estava na monta de R$ 22.486.797,24, e acrescentar os restos a pagar processado, que estavam inscritos até 31/12/2019. Então, o resto a pagar, ele representou um montante de R$ 1.919.956,84. Então, a dívida consolidada líquida em 21
em 31 de dezembro de 2019, representou um montante de R$ 593.656,34. Já em 31 de 8 de 2020, esta dívida consolidada bruta, ela representou um montante de R$ 20.172.435,47. Então, para calcular a dívida consolidada bruta, como eu disse anteriormente, eu tenho que deduzir o saldo em bancos, que em 31 de 8 estava na monta de R$ 19.952.842 e acrescentar os restos a pagar não processados, ou o resto a pagar, desculpe, o resto a pagar processados que estava no montante de R$ 661.268,97. Então, temos aqui no dia 31 de 8 de 2020 uma dívida consolidada líquida no montante de R$ 880.862,44. Agora, vamos apresentar o resultado nominal. O resultado nominal, ele tem como base a dívida consolidada líquida, que foi o que a gente apurou no slide anterior. Então, o resultado nominal é a variação da dívida consolidada líquida. Este resultado indica enquanto a dívida aumentou ou reduziu no exercício ou em um período determinado de tempo. Então, podemos observar aqui a dívida consolidada líquida em 31 de 12 de 2019. Ela estava em R$ 593.656,34. E em 31 de 8 de 2020, essa dívida consolidada líquida, ela representou um montante de R$ 880.862,44. Já a receita corrente líquida, em 31 de 12 de 2019, ela representou um montante de R$ 91.103.420,49. Então, o limite definido pelo Senado é que a dívida consolidada líquida ela não pode ultrapassar 120% da receita corrente líquida. Então, podemos observar que em 31 de 12 de 2019, ela estava dentro do limite, que basicamente é a metade do limite, né, que ficou em 65%, a dívida consolidada líquida. E em 31 de 8 de 2020, a receita corrente líquida se comportou no montante de R$ 101.221.582,52. E o percentual da dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida variou para mais em 87%. Porém, ainda dentro do limite definido pelo Senado Federal, que é 120%. E nós podemos observar que o resultado nominal, ele apresentou um resultado nominal negativo de R$ 287.206,10. Porém, houve uma diminuição bem relevante nos restos a pagar processado, que influencia diretamente no cálculo do resultado nominal. Então, se a gente for olhar no slide, anterior, a gente vai observar que a dívida consolidada bruta reduziu e o restos a pagar também reduziu. Mas o cálculo do resultado nominal, eu tenho que levar em consideração o saldo em bancos também. E esse saldo em bancos que gerou esse resultado negativo, né, para o segundo quadrimestre de 2020. Todas as informações referentes a essa audiência, ela está disponível no site oficial do município, que é www.jaguarari.ba.gov.br. Está disponível também no etcm.ba.gov.br, na consulta pública. A documentação física pode ser também adquirida na Prefeitura de Jaguarari, no setor de contabilidade. E
nesse momento, eu deixo disponível o meu telefone, o meu e-mail, para sanar qualquer dúvida ou obscuridade que pode ter ficado durante a apresentação, certo? Estarei aqui disposto a estar sanando aqueles questionamentos que possam vir a chegar até mim por esses meios de comunicação que eu deixo aqui em tela. Então, eu agradeço a todos a atenção e até a próxima.